Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do Canal 19, TV Vila Imperial, emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web, em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em youtube.com/Dossiê História, onde postamos os nossos vídeos de programas já passados. Finalmente, boa noite aos navegadores da net, aqueles que acessam a nossa fanpage em facebook.com/Dossiê História, onde você poderá ter acesso às anotações e informações dos nossos programas. Dossiê História, programa eminentemente cultural realizado ao vivo, sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos, e reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2016. Flores da Praça, nosso grande colaborador, que está estabelecido ali na rua Dr. Nelson Saerp, número 95, no térreo. Flores da Praça nos enviou hoje esse maravilhoso arranjo de flores do nosso artista Cecílio, que nos brindou com este maravilhoso arranjo de flores. Flores da Praça, você, além de encontrar flores e todo o segmento de produtos para seu jardim e para as suas folhagens em vaso, você ainda encontrará também uma loja anexo, onde até chocolate importado você poderá adquirir. Flores da Praça traz ainda flores de Olambra, do Peru e rosas lá da Colômbia. Você poderá encontrar uma grande variedade de flores. Flores da Praça, visite ou então peça pelo endereço eletrônico. Muito bem, vamos aqui ao primeiro item do nosso programa. Temos uma imagem do ex-ministro do Planejamento do governo Lula e das Comunicações do governo Dilma. Foi preso ontem pela Operação Custo Brasil, investigada pelo Ministério Público Federal de São Paulo. Essa prisão teve um caráter cautelar e se presta a impedir que Paulo Bernardo atrapalhe as investigações que estão sendo feitas em inquérito instaurado para apurar desvios de dinheiro em operações de empréstimos consignados, cujo valor seria de 100 milhões de reais, que foram repassados aos aposentados. Cada empréstimo, a quadrilha crescia R$1 para o aposentado pagar. Há envolvimento de uma empresa de informática e um escritório de advocacia. Paulo Bernardo é casado com a senadora Gleice Hoffmann, que está sendo investigada no Supremo Tribunal Federal por crime de desvio de dinheiro público, a sua candidatura ao governo do Paraná e também a de senadora 5 anos atrás. A família gostava de meter a mão no dinheiro público. Família que rouba unida permanece unida. Muito bem, vamos lá. Hoje vamos apresentar aqui uma cena lamentável, que nessa altura dos acontecimentos, o Brasil, com o ensino falido em todos os níveis, a sociedade ainda tem que sofrer danos causados por vagabundos e vândalos matriculados no ensino superior e demais níveis, que não só agridem alunos que querem estudar, mas também desrespeitam, sobretudo, a figura sagrada do professor, mormente quando em sala de aula. Você vai ver agora uma das cenas mais deprimentes do abandonado ensino no Brasil. Verdadeiro caos social. Sem ensino eficiente, não teremos uma sociedade competente, nem tampouco cidadãos educados e cumpridores de suas obrigações. Vamos ao vídeo. Tem que trabalhar, pegar vergonha. Olha muito. Posso falar para quem tem 50 reais para tomar um café da manhã?
Você tem que ter a vergonha de trabalhar. Não pense em trabalho. Esse é o discurso. Você tem que ter a vergonha de trabalhar. Aqui. Quantos aqui trabalham? Eu trabalho. Então, eu também trabalho. E eu trabalho. Então vai fazer seu serviço, tem que deixar. Eu estou fazendo o meu serviço. O serviço é esse. É isso, estou ganhando pra isso. Ele vai fazer a rua. Cavalo de vagabundo. O que é que eu falo aí? O senhor é contra a paralisação? Hein? É um cambado de vagabundo esse povo. Certo? Só isso. O senhor é professor aqui da UF? Graças a Deus. E trabalho. E o senhor é contra? Hein? O senhor é contra Contra o quê? a paralisação? Contra bandido. Esse povo é tudo bandido, tudo safado. Todos esses alunos que estão aqui são bandidos. São safados. Após essa declaração do professor, parece que a manifestação foi atiçada e os alunos agora estão fazendo um ato na porta da sala em resposta a esse ato de repressão do professor à paralisação. Olha, minha gente, no Japão, o ensino e o professor é tão considerado e tão respeitado, e daí o Japão ser o país que é adiantado, desenvolvido, com uma população altamente disciplinada, que até o imperador se curva ao professor. E o professor está considerado no mesmo nível do imperador. E olha que o imperador é um semideus no Japão, que já foi até um deus, né? Isso ele depois renunciou a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Tamanho é a importância que se dá ao ensino e ao mestre, ao professor. No tempo do Império, Dom Pedro II também tinha essa reverência aos mestres, aos professores, e valorizava. Tanto que ele ia ao colégio, costumeiramente ao colégio Pedro II, para assistir às aulas. E assistia às aulas e questionava, fazia perguntas aos professores, dialogava com os alunos. Esse era, no tempo da monarquia, Dom Pedro II. Por isso, o nosso ensino naquela época era eficiente. Urge pensar, estava pensando nisso hoje, hein? Em uma legislação que puna o aluno, mas assim rigorosamente, com pena até de prisão, se for necessário, ao desrespeitar a figura do professor em sala de aula, seja com palavras ou agressão física. O professor, na realidade, meus amigos, ele é um magistrado do saber, portanto é uma autoridade, e como tal, merece todo o respeito da sociedade. Fica aqui então essa minha ideia para que algum político apresente na Câmara Federal ou até no Senado, se for o caso, um projeto para que se dê ao professor esse status e também se valorize a profissão dele como se magistrado fosse. Muito bem, meus amigos, vamos continuar o nosso programa aqui, temos mais uma notícia. A deputada Jandira Fegali foi defender a ex-presidente Dilma na comissão da Câmara Federal, acertoando que nossa empichada presidente seria uma mulher honesta. Veja a reação do plenário. A presidenta Dilma é uma mulher honesta. Não há... Deputada Jandira.
Olha, meus amigos, Jandira Fegali perdeu uma grande oportunidade de ficar calada, viu? A verdade é que nem os parlamentares poupam risos frouxos das assertivas dos petralhas, de que a Dilma é uma senhora honesta. Chega a ser ridículo, e o povo acha que é piada, e é mesmo, né? Dilma está sendo investigada em várias irregularidades, compra de fazendas no Mato Grosso, excesso de gastos em cartões corporativos, chega a gastar R$700 mil por mês de supermercado. Dinheiro depositado na Suíça está sendo investigado também. Descobriram recentemente o rastro de uma conta na Suíça de mais de R$700 milhões, que poderá ser identificada como pertencente a ex-presidente. Vamos aguardar, né, a confirmação dessas notícias e o desfecho da informação que rola na internet. Muito bem, Maria do Rosário e Bolsonaro. Essa briga dura 10 anos, minha gente. Somente agora Bolsonaro foi denunciado em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal e que poderá culminar até com a sua cassação de mandato ou inelegibilidade por 8 anos. Vamos rever como é que foi o fato que deu causa a esse processo. Mas a confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Ah, vagabunda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? A tua família que é Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. O que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Como se vê, né, a Maria do Rosário, na verdade, é que provocou o Bolsonaro, né, e o acusou de estuprador. Ele, pavio curto, deu logo uma resposta grosseira, né? E essa resposta, com toda essa agressividade que ele colocou, né, a adrenalina subiu, na realidade ela deve ser interpretada do ponto de vista jurídico, na minha opinião, como um direito de retorção, né? A retorção é exatamente quando a vítima se sente agredida e ela então parte, ao invés de se defender de outra forma ou até de alguma forma evitar um conflito, ela parte então para esse movimento da retorção, quer dizer, ela vai e agride com uma violência ou com agressividade, ou seja, física ou até em palavras. Na realidade, ele, Bolsonaro, foi ofendido. Naturalmente, como é pavio curto, ele tomou uma atitude que o comprometeu de alguma forma. Agora, qual será o resultado disso? No caso, me parece aí que essa agressão é mútua, tem uma certa neutralidade, e esse processo, na verdade, minha opinião, posso estar errado, acredito que não vai dar em nada. A não ser que outros aspectos políticos tenham interesse aí e prevaleça em cima dessa questão. É o meu prognóstico. Eu lembro aqui que Jandira Fegali acusou Aécio Neves de traficante e foi processada no Supremo Tribunal Federal pelo próprio Aécio e acabou sendo absolvida. Então, não me parece que isso aí tenha realmente um desfecho de condenação ao Bolsonaro. Por último, vamos mostrar aqui um vídeo do Nestor Severo, em depoimento de delação premiada no processo da Lava Jato, referindo-se ao caráter e personalidade da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ao vídeo. Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim,
ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não faz muita importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade na Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma era presidente. A verdade está sendo revelada a cada dia. Dilma é uma farsa. Incompetente, inapetente para o cargo e se transformou de assaltante de banco, no tempo da era guerrilheira, em assaltante dos cofres públicos por interpostas pessoas. Administrou o assalto aos cofres públicos durante esses 5 anos que ela foi presidente. E essas pessoas lhe serviram. As verdades de Lula e Dilma estão vindo à tona, mas vem mais coisa por aí, hein? Podem esperar. Meus amigos, mutatis mutandis, nosso tema de hoje ainda é a história do Fusca, a segunda parte. Para falar sobre o assunto, o nosso editor e cameraman, Kaique Madruga, veio aqui para nos historiar. Voltou para nos historiar. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Prazer grande te receber mais uma vez aqui. Obrigado. Está mais emocionado ou menos emocionado do que a semana passada? Já é a terceira vez, né? Contando a VEMAG, né? Já é a terceira vez. O Kaique, então vamos iniciar aqui essa nossa conversa sobre a história do Fusca, relembrando o tema da semana passada, que abordou a origem do Fusca, né, lá na Alemanha. O objetivo do Fusca era servir politicamente ao Estado nazista, né, e viabilizar um carro popular a todo cidadão alemão. Esse era o objetivo do Hitler. O Hitler queria que o povo alemão tivesse um status quo, né, um status mínimo. Ele usou de uma ideia que vinha dos anos 20, já de se construir um carro aerodinâmico, popular e acessível ao povo, à maior parcela da população. E o Hitler aproveitou essa ideia como também um plano de governo. Mas o carro acabou virando um utilitário bélico, né? Na Grande Guerra de 39 a 45. Ele já foi pensado nisso, né? Ele não conseguiu realizar esse intento dele de colocar a população alemã no carro, porque logo esse projeto dele começou em 32, 33, né? Isso, e o primeiro saiu em 38, o primeiro saiu em 38. E a guerra começou, se não me engano, em agosto de 39, né? Quer dizer, foi logo um ano depois. Então ele não conseguiu, porque logo depois a Alemanha entra num processo de industrialização bélica e se dedicou à guerra e o nazismo acabou em 45. Vamos dizer que eles devem ter vendido uns 6, 7 meses de fabricação mesmo. E os primeiros, como ele tinha planejado, os primeiros eram vendidos como se fosse um consórcio para o povo alemão. Sim. Muitas pessoas aderiram a esse consórcio. Não é bem um consórcio, é para ficar uma coisa mais simples, né? Os primeiros foram vendidos como um consórcio, mas ninguém recebeu os carros porque os primeiros foram para a alta patente do Hitler, né? Dos comandantes. Serviu como todo governo socialista, no fundo, eles pegaram o primeiro, era deles. Os beneficiários são sempre eles. Sim, né? O primeiro era deles, né? É verdade. Mas você vai falar mais alguma coisa sobre esse período inicial do Fusca? Ou você tem fotos ou documentários? Eu trouxe um documentário muito bacana,
que ele conta desde a origem de uma forma muito mais bem explicada do que a que eu apresentei na semana passada, e a gente pode pedir ele. Então tá bom. Então Tá vamos bom? lá ao nosso master. Vamos lá. Para passar o documentário. Today, Volkswagen is one of the largest companies in the world. Its factories and dealerships span the globe. It produces a startling array of vehicles. Its lineup of Volkswagens is just one part of a global automotive giant. It owns Audi in Germany, Bentley in the UK, Lamborghini in Italy, and the revived Bugatti in France. No one could have imagined that Volkswagen would assemble this amazingly diverse range of brands when it started out. The company began taking shape in Germany during the 1930s. It was a turbulent time, but the strength of the German automobile makers was astounding, especially on the racetrack. The German subsidiaries of General Motors and Ford sold more cars in Germany than any other company. But the two German concerns, Mercedes-Benz and Auto Union, dominated Grand Prix racing. One man had helped both teams with the design and engineering of their cars, Ferdinand Porsche. Porsche was an engineer of remarkable abilities. His skills didn't escape the notice of Germany's Chancellor, Adolf Hitler. In 1933, he asked Porsche to design a people's car, or Volkswagen, for Germany. Porsche accepted, and he started work on what was to be an important and historic project. He admired Henry Ford and knew the impact the Model T had had on the United States. As he developed his new car, he visited Detroit and studied the Ford plants. It was quite a contrast to Germany. While companies like BMW were building small cars such as the Dixie, Germany had never had an inexpensive mass-produced car that was the equivalent to the Model T. Germans like Carl Benz and Gottlieb Daimler are credited with inventing the automobile, but they built cars mainly for the rich. Their grand luxury autos and super-fast sporty touring machines were not affordable everyday cars. Porsche was responsible for some of their advanced designs. He was now charged with creating Germany's Model T. He needed to design a car that cost no more than a medium-priced motorcycle and was very fuel efficient. He'd laid the groundwork in 1932 while building 3 small prototype autos for the German motorcycle manufacturer NSU. He revisited his design after receiving the new commission. 3 more prototypes were built. He called these the Type 60s. Porsche was still searching for the right engine for these simple, lightweight, aerodynamic cars. He knew they should be rear-mounted for better traction and air-cooled to prevent freezing in the winter, particularly desirable in Germany. By February of 1936, Porsche had prepared 3 more prototypes. They had the basic 4-cylinder engine that went on to power over 20 million Volkswagens. The cars were taken out for a 30,000-mile test run over the Alps and down the new autobahns. By December 1st, they'd passed their test. But there was more work to do before production began. In 1938, the new factory was under construction in a town that Hitler christened with the Orwellian-sounding name Strength Through Joy, or KDF-Stadt.
He also called the cars the KDF wagons. Everyone else would call them the Beetles or the Bugs. As the factory was going up, Porsche turned his attention to creating a sporty car, the Type 64. Using many Volkswagen components, he laid the foundation for what would later become the car the world associates with his name, the Porsche. His dreams for a racy sports car and the future of the Volkswagen were put on hold when Hitler marshaled his armies and invaded Poland in September of 1939. There was no way to fill the thousands of orders for the Volkswagen. The few that had been built went to Nazi party officials. The rest of the country would have to wait until after the war. Germany was in shambles when the war ended in 1945. Its industrial base was a bombed-out hulk. The Volkswagen factory was no exception. The British military authority needed transportation, and a young major, Ivan Hurst, decided he'd try to revive the Volkswagen production facility. Out of the rubble, he created a viable working factory. With an initial order from the British Army for 20,000 cars, he was off and running. By October of 1946, 10,000 Volkswagens had rolled off the line. It was soon evident that this would be a viable concern. The British found a real manager for Volkswagen, Heinrich Nordhoff, but also recognized that VW needed economic help. The Ford Motor Company was given the opportunity to buy Volkswagen. Henry Ford II, the grandson of the man that Porsche admired, is reported to have said, "I don't think what we're being offered here is worth a damn." Instead, Ford decided to focus on rebuilding its own German brand, the Taunus. It's interesting to speculate about what would have happened if Ford had taken over VW. Nordhoff realized there were challenges. He said, "The Beetle has as many faults as a dog has fleas." But as Germany's economy recovered, there was a growing appetite for cars. The Volkswagen, new or used, was a good value for people shopping for basic transportation. The rapid post-war transformation of the country was being hailed as the German economic miracle. Volkswagen was leading the way. By 1948, VW's low price and high quality was setting it apart. Nordhoff, like Henry Ford, decreed that he would build only one car model. He would do it well and make only the design and engineering changes that were necessary. Nordhoff rejected the idea of the annual new model change. These were entrenched in the United States, where flashy new and often bigger cars were always thought to be better. The changes were usually cosmetic. There wasn't much new under the metallic skin of the cars coming out every fall. Detroit was selling the sizzle rather than the steak. Nordhoff concentrated on making evolutionary changes that added value to the cars. He said he didn't want to be driven around by a bunch of hysterical stylists trying to sell people something they really didn't want. He made small changes as he went along. In 1949, the carburetor and dashboard were redesigned. Hydraulic brakes replaced mechanical ones. Vent windows were added, and a larger one-piece replaced the original split rear window. A synchronized transmission made the car easier to drive. A larger engine gave it more pep. Nordhoff ignored those urging him to sacrifice quality in order to build as many cars as possible. He was willing to lose sales to maintain his car's reputation. This firm strategy seemed to work. People bought his Spartan, rugged cars. By 1953,
500,000 Volkswagens had rolled off the line. This was no longer a local phenomenon. The cars were being exported to 86 countries. One country slow to catch Beatlemania was the United States. Nordhoff was determined to break into the world's largest car market. Only a minuscule number of VWs had been sold in the US. The small British sports car, the MG, was a leading import. This fun roadster was mechanically temperamental, but it had a certain charm. The hottest foreign car at the time was the Jaguar. Sales to the US kept the British factory running on double shifts. Even then, customers had to wait 4 to 6 months for delivery. Affluent sports car fans in the US wanted to get their hands on the new German car they'd heard about, the Porsche. Using the Porsche as bait, Nordhoff made a deal with the New York importer, guaranteeing him access to the sports cars if he'd also agree to sell VWs. This started the pipeline flowing. The original dealer never pushed the cars properly, but others saw the opportunity and they started selling. Nordhoff launched a charm offensive and hit the American talk show circuit. That funny pug nose there. It's a Volkswagen. That car is the symbol of the most phenomenal development in world economy since World War II. What are you going to put in all that space? Well, we are going to manufacture our car in this country. Are we in competition with you now on, for example, the Volkswagen? As we see it, the American market leaves so much room for a small, well-proven economic car that we wouldn't hurt anybody's feeling. Humorous ad campaigns also helped to turn the VW's differences from American cars into virtues. Ever wish you didn't have radiator problems? Ever wish you didn't have a radiator? Ever wish you could sail through mud or snow? Ever wish your car didn't guzzle so much gas? The Volkswagen has no radiator problems. In fact, no radiator. The Volkswagen engine is cooled by air. Can't freeze in winter or boil over in summer. The Volkswagen engine's in the rear. You go in mud or snow. The Volkswagen cuts most gas bills in half. Ever wish you owned a Volkswagen? The light-hearted approach also diluted aversion to buying cars from a recent enemy. By 1955, there were more than 20,000 Beetles on the roads of America. Owners' clubs were forming, and it was on its way to attaining cult status. It had reverse snob appeal. Intellectuals on both coasts thought the VW demonstrated their disdain for crass commercial culture. Volkswagen was a mass-market car in Europe. By 1955, 1 million Beetles had left the Wolfsburg assembly line. Production averaged more than 1,000 cars a day. VW had become the largest automobile manufacturer in Europe. Nordhoff had made an exception to his one-model-only policy in 1950 when he introduced the Transporter. This versatile van gave workers a means to haul just about anything. It was even replacing the St. Bernard on the slopes. It was a hit around the world. VW vans were extremely popular with penny-pinching surfers in Southern California and with the Love Generation hippies in San Francisco. Camper versions enabled families to take the campsite with them on the road. It was a great way to take in the sights and not bust a budget. More new models were on the way. Volkswagen introduced a sporty car, the Karmann Ghia. Some called it the poor man's Porsche.
In 1961, Volkswagen introduced the 1500. This was its first new four-seat passenger car. It had a more contemporary look than the Beetle, but didn't have the charm. Other successors to the throne were trotted out. After Volkswagen purchased Audi, it could share cars between the two divisions. This was first tried in 1973 with the Audi-derived Passat. Once again, a Beetle replacement failed initially to catch on. While Volkswagen searched for a new star, others were finding new uses for the Beetle. Two Southern California subcultures, surfing and cars, converged to create the dune buggy, the most famous of which was built by Bruce Myers, the Myers Manx. The Manxes were built using glass fiber bodies, the same material these hot-rodding surfers used on their surfboards and catamarans. They lifted the standard VW body off and plopped a new low-slung tub on top. The little engines provided plenty of power for these lightweight cars. Their good mileage meant there was more money left for buying beer and other essentials. Porsche's rear-engine philosophy gave the buggies more traction than a conventional auto. It helped them go off-road to discover inaccessible surfing spots in Mexico. Being part hot rodder, Myers and his other dune buggy buddies started to race. Their good-natured dares and challenges spawned a sport, off-road racing. By 1967, the Baja 1000 was an annual event attracting thousands of spectators and cars. The dune buggy begat the Baja Bug, and the sport kept growing. Today, over 200 cars with drivers from nearly every state and more than 10 countries compete annually in this rugged off-road race. It's no longer confined to just Volkswagens, but there's still a large contingency of Baja Bugs that show up and race every year. It's a tradition. By the end of the 1970s, Volkswagen had decided that the Golf could succeed the Beetle. On January 19th, 1978, the last Beetle built in Germany left the factory. But the Beetle was still being produced elsewhere, including its plant outside of Mexico City that was turning out over 40,000 classic bugs a year. Advertising helped to make the VW a beloved part of the culture. These Spartan Beetles became the Model T of Mexico. It was the police car, taxi, delivery van, ambulance and family car. Its 82 miles per hour top speed came from an engine that looked a lot like Porsche's original design. In 2003, Volkswagen decided that it was finally time to say goodbye to this venerable icon. The last 3,000 cars were prepared as a special farewell edition in colors like Aquarius Blue. On July 30th, 2003, the last Beetle came off the line.
It was a bittersweet farewell. More than 21.5 million had been built over a long, long life. It bested its nearest rival, the Model T, by over 6 million vehicles. Flowers and mariachis saluted the last bug as it rolled off into automotive history. This modern factory would be awarded the job of building the 5th generation Golf for export to the United States. But it would be hard to replace the emotional connection that they had with the Beetle. Volkswagen had recognized the nostalgic pull the Beetle had on people and introduced a so-called retro future version in 1998. What is this cloud's name? That's the Beetle. Beetle? Its body was reminiscent of the original, but it was built on a Golf chassis. The new Beetle was a modern car, yet it satisfied an emotional longing for simpler times. It appealed to young-at-heart buyers who didn't mind standing out in a crowd, people with a sense of fun. It had a lot more luxury and performance than the original Beetle, but there was no mistaking its heritage. A new Beetle convertible hit the road in 2003. Volkswagen had first built a convertible in 1949. This introduced open-top driving to many people. The new car was a far cry from its earlier cousin. It was lower, had a glass back window, and the top could be raised and lowered in 13 seconds with the push of a button. Its 115 and 150 horsepower engines, coupled with 6-speed automatic transmissions, were a lot more powerful than 4 of the original engines combined. It's clear that Volkswagen isn't a company that's stuck in the past. It has its eye on the road to the future. The Beetle's off-roading history may be a part of that future. Inspired by the Myers Manx and the Baja Bugs, Volkswagen created the Dune. This concept car, with an open-air roof, sails over the sand. This Beetle could take you past the road's end. For those who couldn't wait for an off-road Beetle, VW had an SUV with an optional V8, the Touareg. This combination off-road vehicle and luxury sedan was designed to compete against Land Rover, Lexus, and other high-end SUVs. Another indication of how far the company has come from its low-cost, people's car roots. Its off-roading abilities took the Touareg to the Paris-Dakar Rally and earned it the Motor Trend 2004 Sport Utility Vehicle of the Year award. VW has come a long way since Ferdinand Porsche struggled to build a car for the people. It literally was the engine that got Germany going after the war. It gave the counterculture of America a car they could love. It captured the hearts and minds of the world with irony and humor. These are cars that still bring a smile to anybody who sees one. The original Beetle may be history, but it's left its mark on the world. Muito bem, voltamos. É um belo documentário esse, né? Agora, me diz o seguinte, por que Fusca? Fusca, o Brasil é o único país que o Fusca teve um nome desligado do inseto, do besouro, do beetle, do Käfer, acredito que seja Käfer que se pronuncia. Em alemão. Em alemão. Fusca veio do nosso povo ouvindo os alemães falando o VW ou o Volks, que as duas letras VW em alemão se pronuncia Volvo ou Volks. Então começou
começou a ser os alemães, os vendedores daqui. Lá no sul a gente falava Fuca. Fuca, Fuquinha, Mas os paulistas começaram com Fusca. Quem inventou a expressão Fusca foram os paulistas. Eles têm um sotaque mais puxado no S, né? Como o carioca tem o puxado no X, né? Mas o único país que o Fusca foi comercializado e teve um nome diferente, desligado do inseto, foi no Brasil. E isso também, ele só ganhou o nome nos anos 80, porque no documento, até os anos 80, ele era comercializado como Volkswagen Sedan. Ele não tinha nome. Muito bem. Então, a fabricação do Fusca no Brasil começa pelos idos de 58, 59. Com fabricação própria. Era uma montadora. Veio para cá, começou com a Brás Motors, que era uma construtora do Chrysler, nos anos 50. Eles se interessaram pela ideia de fabricar o Fusca aqui também. E colocaram no Porto de Santos, em 53, por aí, me parece que foram 30 carros. Cada carro valia 20 mil cruzeiros na época. E foi um sucesso na época, todo mundo achou lindo, queria ter um, e cada um foi vendido a 60 mil cruzeiros. A Brás Motors cresceu o olho e começou a construir o Fusca aqui até 59, quando a fábrica ficou pronta. E em 61 ele alcançou o índice de nacionalização, que até 61 ele começou a ser fabricado, mas só com 60% do peso de peças nacionais. Eu me lembro que meu pai, em 1959, comprou o primeiro Fusca que apareceu em Florianópolis. Com certeza era Gelo. Foi um dos primeiros a comprar. E foi uma alegria. Uma coisa que eu posso te falar que ele era importado era o chassi. Os chassis não eram feitos aqui. Até 1960, todos os chassis era alemães. Só montado aqui. Era tudo alemão em 59. Talvez uma ou outra peça fosse... A parte de estamparia de carroceria, a parte de fabricação do bloco do motor... Isso já estava em 59, já estava fazendo Já estava fazendo aqui, já existia até Perman para fazer os bancos. Houve um percentual progressivo, né, de nacionalização das peças do Fusca. Sim, mas foi bem acelerado, que de 58 a 61, em 61 ele alcançou praticamente 100% de nacionalização. Praticamente. Uma coisa ou outra que vinha de fora, por exemplo, um velocímetro que era da VDO, ainda não tinha, não estava instalada a VDO ainda aqui. Agora, o Fusca deixou de ser fabricado em que ano? Em 86, a primeira vez, no Brasil. Depois retorna com o Itamar, né? Que o Itamar tinha um projeto de incentivar o imposto, de baixar os impostos ou liquidar o imposto do carro 1000. E ele, como era um fã do Fusca, ele também incluiu o Fusca nessa brincadeira. O Fusca mexicano estava fazendo um grande sucesso. Por que ele parou de funcionar, parou de fabricar? Por causa dos índices de poluição. Foi-se feito normas de emissão de gases no México e ele não conseguiu mais adaptação para ele não poluir, porque nunca foi alterado o projeto original. Ele foi aperfeiçoado, mas nunca foi retirado o motor, a água, traseiro, a receita do bolo. A receita do bolo era a mesma. Mudaram o confeito um pouquinho, alteraram as lanternas, o tamanho de janelas. Isso foi alterado. Potência do motor. E, bom, aí ele saiu de linha. Sim. E saiu de linha também aqui no Brasil e agora ele retorna com uma outra fisionomia. Você no programa passado falou que agora não é mais o Fusca, é um carro conceito. Explica pra gente ele é feito sobre a plataforma do Golf, Sim. mas com o design do Fusca para
para rememorar a fabricação, o Fusca, para se fazer uma homenagem ao... Mas é outro carro, é outra estrutura. É outro carro, outra estrutura, não é mais um carro popular. Com todos esses avanços tecnológicos que nós temos aí. Como é que é o nome dele? É o New Beetle, né? Começou como New Beetle e agora ele é comercializado em cada... Em inglês quer dizer besouro, Quer dizer besouro. E em cada país que ele é comercializado, agora, me parece que a partir foi em 2014, 2015... Em cada país que é comercializado o Beetle, ele foi colocado o nome que o folclórico daquele local, né? O nome que ele era chamado. Por exemplo, aqui é o Fusca, nos Estados Unidos o Beetle, na Alemanha o Käfer, Escarabajo e vários outros nomes. Do ponto de vista político, histórico, o que eu depreendo assim numa analogia entre o Hitler e o Stalin é o seguinte: o Hitler ele foi pego no meio do caminho por uma guerra, ele teve que transformar o projeto do Fusca num instrumento bélico. Sim. Mas a diferença porque ambos são socialistas, né? Tanto Hitler quanto Stalin. Um era o nacional-socialismo de Hitler, o outro era o socialismo universal, vamos dizer assim, do Stalin. Hitler tinha uma visão nacionalista. Então, quando ele fez o projeto do Fusca, ele pensou e sonhou que todo alemão teria direito a ter um carro popular. Sim, né? Um carro popular, Aqueles que não tivessem na gradação financeira, não tivesse lá mais no topo da pirâmide, teria pelo menos a possibilidade de ter um carro para se locomover, já projetado com a sua família, casal e 2 filhos. E também foi-se feito, ele queria que o povo alemão tivesse direito a ter um carro, porque ele havia construído as autobahns e não tinha carro para andar nelas. Ao contrário do socialismo soviético, que simplesmente brecou o desenvolvimento da população. A população soviética ficou pobre, ficou na miséria. Sim. Né? E não tinha direito a carro, nada. Enquanto que tinha uma elite que assistia filmes de Hollywood, o povo não podia assistir. Né? O próprio Stalin tinha uma coleção de carros americanos. Ele era tarado por carro. Tinha um alto padrão de consumo. Sim. Então, você vê que há uma diferença entre o nacional-socialismo e o socialismo universal, que é esse socialismo comunista, né? Sim. Que se alastra pelo mundo. Né? Muito bem, Kaique. Kaique, ficamos por aqui então, né? O tempo hoje já não dá mais tempo para nada. Eu vou oferecer musical a você, e eu escolhi os Gregórios. Já tô tendo uma negativa aqui, não vou poder levar os Gregórios. Acabou o tempo. Acabou o tempo mesmo. Acabou o tempo. Está rápido demais hoje. Quer dizer, o Fusquinha está correndo, né? Vamos ficar hoje sem o musical para você. Vamos ficar sem o musical. Então tá bom, eu vou trazer o Gregórios já então na semana que vem. Tudo bem. Um grande abraço para todos então, uma boa noite. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. E sexta-feira da semana que vem, 20h30, novamente estaremos aqui. Nossas reprises, sábado e domingo, a partir de 22h30. Uma boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser.